Mas Paulo apresenta nesse versículo a solução para isso. Ele diz: enchei-vos do Espírito. E aqui Espírito com letra maiúscula. Então o Espírito Santo. Então é uma ordem. Como você não se embriagar com o vinho que há contenda? Como você não ficar sem controle? Então, enchendo-se do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, menos contenda, menos embriaguez. Então, quanto mais cheio do Espírito, mais controlado, mais dominado pelo Espírito e mais estará andando no rumo certo a pessoa que está se enchendo do Espírito Santo. Veja bem que não está dizendo que você deve orar e dizer: eu quero ser cheio do Espírito, me enche, Senhor. Não, ele está dizendo: enchei-vos. Então, há uma maneira de nós nos enchermos do Espírito Santo. Como? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, nos esforçando pela separação para Deus, a santificação. Quanto mais nós caminhamos nesse rumo, mais vamos sendo cheios do Espírito. E principalmente o quê? Dando lugar a esse Espírito. Para uma vasilha ser cheia, é preciso que ela esteja vazia. Então, quanto mais espaço damos para o Espírito, mais ele vai nos enchendo. Então, quanto mais espaço do nosso tempo nós dedicarmos a Deus, mais cheios do Espírito vamos ficando. Então, quanto tempo você passa com Deus por dia? Quanto tempo você dá para Deus por dia? Quanto tempo você busca a Deus por dia? Das 24 horas, quantas horas você está em comunhão com Deus? Então, para se encher do Espírito Santo, a Bíblia ensina o quê? Orai sem cessar. Orai todo o tempo. A Bíblia ensina o que mais? Crescer na graça, no conhecimento. A Bíblia diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a Bíblia ensina o que fazer para ser cheio do Espírito Santo. É o que nós temos que fazer. Quanto mais cheios do Espírito Santo, menos nós teremos a possibilidade de ficar aí embriagado com as coisas do mundo, com os desejos do mundo, e acabarmos provocando contenda. Então, dediquemo-nos às coisas de Deus, a enchermos-nos do Espírito Santo. Então, a igreja, ela sempre primou, sempre foi importante para a igreja, como está em nossa verdade prática. Veja, a igreja de Cristo sempre primou pela temperança. A vida de seus membros tem de ser um eloquente protesto contra as inconsequências e vícios. Então, sempre foi importante, sempre foi normal a vida cristã, a separação, a santificação, a luta contra o pecado, a luta contra os vícios, contra tudo aquilo que faz com que a pessoa não esteja em comunhão com o Espírito Santo, não esteja debaixo do domínio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo numa época em que a sociedade em geral vive embriagada, tanto por poder, como pelas riquezas, como pelos vícios, né? Nós estamos vendo uma época terrível, onde principalmente essa droga, o crack, tem dominado milhões e milhões de pessoas. A bebida alcoólica tem dominado milhões e milhões de pessoas. O tabaco, a maconha, a cocaína, são vários os vícios. E dentre os vícios que não são percebidos, existem muitos que estão aí a destruir também as vidas. Por exemplo, um vício com a cafeína, que está contido em vários alimentos, né? Principalmente o café, a Coca-Cola, tem viciado milhares e milhares de pessoas. Então temos que tomar todo o cuidado com a temperança,
a glutonaria também tem invadido aí até as igrejas, que é essa falta de temperança, de domínio próprio. A pessoa não se contém, não se governa e muito menos ainda é governada pelo Espírito Santo. Nós vamos passar agora pelo nosso questionário para nós estudarmos aí ponto a ponto, parte a parte aí nossa lição, segundo nos ensina aí o nosso professor Claudio de Andrade. Vamos ver então. Começamos aí com o texto áureo para completar. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Como já dissemos anteriormente, então aí não apenas o vinho embriagante que existe na Bíblia, o vinho que não é embriagante e o vinho que é embriagante. É interessante esse tema do vinho, porque muitas pessoas acham que todo lugar que tem na Bíblia escrito vinho quer dizer bebida embriagante. E seria até uma ofensa a Deus a pessoa considerar isso. Por quê? Primeiro, porque é uma lei de Deus, uma norma de Deus, uma orientação de Deus, que, por exemplo, na Páscoa não se possa beber bebida alcoólica. É uma ordem de Deus, por exemplo, que o sacerdote não deve beber bebida alcoólica. É uma ordem de Deus que os reis, por exemplo, não devem se embriagar. Então, a pessoa que lê a Bíblia dizer que vinho na Bíblia é bebida embriagante, ele está ofendendo a Deus. Dizer que Jesus, Deus mesmo, fez num casamento uma bebida alcoólica, se está mais do que provado que uma bebida alcoólica pode prejudicar imensamente a saúde de uma pessoa, pode viciar uma pessoa, pode, por exemplo, destruir o feto, nascer com problemas mentais e problemas físicos devido à bebida. Como é que uma pessoa acha que Deus faria uma bebida embriagante? Como é que Deus faria numa festa uma coisa para tornar a festa promíscua? Fazer com que as pessoas começassem a falar besteiras, mentirem, se comportarem erradamente? Como é que a pessoa pode achar que Deus faria isso? É uma grande falta de respeito, de temor a Deus. Então nós devemos olhar direitinho e ver: será que nós estamos lendo a Bíblia com devido respeito e temor a Deus? Ou estamos lendo a Bíblia para achar alguma desculpa para pecarmos? Será que Paulo mandou Timóteo, um homem de Deus, uma pessoa que dirigia uma igreja, será que Paulo mandou que Timóteo tomasse um vinho, bebida embriagante, sabendo que essa bebida poderia tirá-lo do seu juízo perfeito, fazer com que ele agisse de maneira errada, contrária à palavra de Deus? Será que Paulo faria isso? Ou será que Paulo, por causa da acidez da água da região, que causava em Timóteo fortes dores abdominais, será que Paulo não estava orientando Timóteo a tomar um suco de uva para quebrar a acidez da água e ele ter menos problema no seu estômago? Então devemos analisar as coisas, devemos olhar a palavra de Deus com serenidade, com seriedade, com temor a Deus, e não ficarmos procurando na Bíblia alguma desculpa para que nós possamos pecar. Não tem apoio na Bíblia para o pecado. Então você procure conhecer um pouquinho mais dos originais da Bíblia e ver a diferença entre uma bebida embriagante e uma bebida que não é embriagante. Quando se traduz vinho, está se dizendo produto que veio da vinha.
Não se está dizendo vinho como nós conhecemos vinho hoje, bebida embriagante que aí tem para todo lado. Não. Então, o suco de uva na Bíblia tem o nome de vinho. Assim como a bebida alcoólica na Bíblia, vinho, também tem o nome de vinho. Porque a fruta vinha da árvore chamada vinha e foi traduzido como vinho. Mas uma bebida embriagante é uma coisa e uma outra bebida refrescante é outra coisa.